administração pública, que desde sexta-feira ninguém trabalha praticamente, as casas legislativas idem, mas tudo está de volta ao normal. Nesse instante, nós temos aqui no estado do Ceará sessão da Assembleia Legislativa Cearense e da Câmara Municipal de Fortaleza. Também é para estar acontecendo agora uma movimentação dos integrantes do Ministério Público do Estado do Ceará, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Federal. É uma arregimentação deles contra uma PEC em tramitação no Congresso Nacional. Nós já vamos falar disso. Mas, destacando aqui a sessão da Assembleia Legislativa, que foi aberta agora há pouco, com a leitura de pelo menos 9 mensagens encaminhadas pelo governador Camilo Santana. E elas serão votadas em regime de urgência. Uma delas, e nós merece destaque, é uma proposta de emenda à Constituição para renovar os contratos temporários de professores. Aliás, essa emenda à Constituição, ela vem se repetindo há alguns anos. Todos os anos, o governo encaminha para a Assembleia uma proposta de emenda à Constituição para regularizar o trabalho desses professores contratados temporariamente. Esse novo período vai até o final de janeiro do próximo ano, 2022. Isso não deveria estar acontecendo, quer dizer, é praticamente um desrespeito à própria Constituição do Estado, que é alterada constantemente para regularizar serviço temporário de professores, que já deveriam estar efetivados. Mas também está acontecendo agora, pela manhã, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Ceará, como também acontece em vários outros estados brasileiros, uma mobilização dos promotores e procuradores de justiça e dos integrantes do Ministério Público Federal, os procuradores da República e também procuradores da Justiça do Trabalho. Eles fazem essa mobilização contra uma PEC que tramita no Congresso Nacional, que altera a composição e a atuação do Conselho Nacional do Ministério Público. Realmente vai cortar poderes de atuação do Conselho, fere realmente a autonomia do Ministério Público e tem sentido essa mobilização nacional, ou pelo menos em 18 estados brasileiros. Nós ouvimos a respeito dessa mobilização o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, o Dr. Manuel Pinheiro. Vamos ouvi-lo. A Câmara dos Deputados poderá votar uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 5 de 2021, que praticamente desconfigura o Ministério Público, retirando a garantia da independência funcional que a Constituição Federal de 88 conferiu aos seus membros. A PEC 5, entre outras coisas, dá poderes ao Conselho Nacional do Ministério Público para rever ou desconstituir atos praticados por procuradores e promotores em procedimentos administrativos e em processos judiciais. Mutatis mutandis, é como se o CNJ, que não é um órgão jurisdicional, pudesse rever ou desconstituir sentenças e acórdãos proferidos por juízes e tribunais em casos concretos. Isso não é controle externo, isso é controle do mérito das decisões. Uma mudança assim enfraqueceria o Ministério Público, bem como desnaturaria e inviabilizaria o funcionamento do próprio CNMP, que deixaria de ser um órgão de controle externo para ser um verdadeiro órgão jurisdicional, com o desafio de analisar o mérito de todas as decisões tomadas por mais de 15 mil procuradores e promotores
que atuam perante os diversos ramos e instâncias da jurisdição federal e da jurisdição estadual, para avaliar em cada caso concreto o que milhares de juízes e tribunais já analisam. Em todos os regimes democráticos modernos, as decisões meritórias dos promotores e juízes são controladas através de recursos ao próprio sistema de justiça, e não pelos órgãos de controle externo, do Ministério Público e também do Poder Judiciário. A PEC 5 é uma ofensa direta à independência funcional dos membros do Ministério Público e é também uma ofensa indireta ao espaço de decisão reservado ao Poder Judiciário. Ela desmantela o sistema de freios e contrapesos, porque o CNMP não estaria controlando de fora a atividade do Ministério Público, mas, na verdade, estaria substituindo os procuradores e promotores na tomada de decisões em casos concretos. Uma coisa é o controle disciplinar, que pode e deve apurar os erros praticados pelos procuradores e promotores e aplicar as devidas sanções. Outra coisa é rever ou desconstituir as decisões dos promotores e procuradores em casos concretos, porque esses poderes de revisão e desconstituição, na nossa tradição jurídica, somente cabem ao Poder Judiciário. Bom, essa posição do Procurador-Geral de Justiça aqui do Estado do Ceará, o doutor Manuel Pinheiro, ela parece ser unânime no Ministério Público brasileiro, tanto o Ministério Público Estadual quanto o Federal, incluindo aí o Ministério Público do Trabalho. Mas já tem uma reação a esse movimento de hoje do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que já destacaremos aqui no nosso blog. Bom, lideranças do PP e do PL, segundo o Noticiário Nacional, discutem a formação de uma federação dos dois partidos. A federação é diferente da fusão. A federação foi criada agora, recentemente, na reforma político-eleitoral aprovada pelo Congresso Nacional. Ela foi criada para ajudar aos pequenos partidos a sobreviverem, porque eles têm que cumprir uma determinação legal de conquistar um percentual mínimo de votos e eleger um número mínimo de parlamentares, e isso é muito difícil na atual situação. Então, criou-se a figura da federação de partidos. O que as lideranças do PP e do PL estão discutindo é essa fusão para fazer essa federação para fazer frente à fusão já oficializada, mas ainda não confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, entre os partidos PSL e DEM, que também nós vamos já falar um pouco mais sobre isso. Ainda sobre a decisão do senador Alcolumbre de não marcar a sessão, de não convocar a sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado para sabatinar o ex-ministro André Mendonça, indicado pelo presidente Bolsonaro para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, mais precisamente a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio. Essa indicação do presidente foi feita em julho e até agora o senador Alcolumbre não marcou a data da sabatina, porque ele tem que ser sabatinado na Comissão de Justiça para depois o plenário decidir se aprova ou não a indicação. Mas, como nós dissemos aqui no nosso programa de segunda-feira, uma decisão do ministro Lewandowski dizendo que, respondendo a uma manifestação de senadores que pediram ao ministro que determinasse ao senador Alcolumbre marcar a data
da audiência para a sabatina do indicado por Bolsonaro, do ex-ministro André Mendonça, o ministro Lewandowski disse que isso era uma situação interna corpore, era uma situação só do Congresso Nacional, ou particularmente do Senado Federal. Só o Senado Federal decide sobre isso. E então o senador Alcolumbre, aproveitando esta decisão, disse a interlocutores que não há pressa para ele fazer essa sabatina, convocar essa sessão da Comissão de Constituição e Justiça para fazer essa sabatina, porque o próprio Superior Tribunal de Justiça, que é a outra Corte Superior da Justiça Brasileira, o STJ, está desfalcado de 2 ministros. E essas vagas só vão ser preenchidas no próximo ano. Em outras palavras, ele não tem interesse de marcar essa sessão ainda este ano. Um esclarecimento para os cearenses. Uma dessas 2 vagas abertas lá no Superior Tribunal de Justiça, uma delas é em decorrência da aposentadoria de um ministro cearense, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, acontecida recentemente, ou mais precisamente no final do ano passado. Muito bem, mas o mundo político nacional se viu movimentado a partir do feriado de ontem, comemoração do dia de Nossa Senhora a Aparecida, a padroeira do Brasil, quando aconteceram várias missas lá no santuário em Aparecida do Norte, do estado de São Paulo, e a missa solene, a principal, a missa que encerrava solenemente o novenário e marcava o dia da nossa padroeira. O arcebispo de Aparecida foi o celebrante, o Dom Orlando Brandes, e fez um discurso que tem, de fato, um determinado cunho político. O presidente da República não estava lá. O presidente Jair Bolsonaro foi a Aparecida, mas foi apenas no período da tarde, e assistiu uma missa que também foi celebrada por Dom Orlando Brandes, mas nessa missa, Dom Orlando não fez a homilia. A homilia foi feita por um dos padres que o ajudava na celebração. Ele fez a homilia na missa solene das 9 horas da manhã. E alguns políticos estavam lá. Dentre eles, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que deve ter batido palmas para a homilia do Orlando, porque, num determinado momento, ele diz lá algumas coisas que se atribuem, ele não atribuiu, ou pode ter tido a intenção de atribuir, que se atribuem ao presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir um pequeno trecho da homilia do Dom Orlando Brandes. Povo, São Paulo VI, ao enviar a rosa de ouro para o povo brasileiro, disse assim ao seu representante: diga à nação brasileira que esta flor é expressão do meu afeto para esse grande povo, para que seja grande também na vida espiritual e na vida social. São João Paulo II, aqui, disse assim para o povo brasileiro: a Virgem Aparecida marcou um encontro singular com a nação brasileira.
Bento XVI, aqui, diz ao povo brasileiro: permanecei na escola de Maria. E chegou o Papa Francisco, ao saudar as autoridades do Brasil e o povo brasileiro, disse: meus braços se alargam para abraçar a inteira nação brasileira. E eu quero pedir que cada um de nós abrace o Brasil, abrace o nosso povo, a começar pelo povo mais original. Vamos abraçar os nossos índios, primeiro povo desta terra de Santa Cruz. Vamos abraçar os negros que logo vieram fazer parte desta terra. Vamos abraçar os europeus que aqui chegaram. Mas, nesses dias, abracemos o Brasil enlutado pelas 600 mil mortes. Vamos abraçar nossas crianças, porque hoje é o dia da criança. Vamos abraçar nossos pobres e abracemos também nossas autoridades, para que juntos construamos então um Brasil, pátria amada. E para ser pátria amada, não pode ser pátria armada. Para ser pátria amada, seja uma pátria sem ódio. Para ser pátria amada, uma pátria, uma república sem mentira e fake news. Pátria amada, sem corrupção. E pátria amada, com fraternidade, fratelli tutti, todos irmãos, construindo a grande família brasileira. Irmãos e irmãs, a segunda palavra. Bom, Dom Orlando, nessa parte que ele diz que a pátria amada é uma pátria desarmada, é o ponto-chave da sua homilia para o mundo político brasileiro. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro defende a pátria armada, defende que a população esteja armada. Embora muitos brasileiros questionem, contestem o presidente nessa parte, a quantidade de armas que foram vendidas no país nos últimos 2 anos tem sido muito grande, e isso é uma preocupação também grande para muitos brasileiros, externadas na palavra do Dom Orlando Brandes. O presidente, óbvio que não ouviu presencialmente isso, mas tomou conhecimento, esteve lá no período da tarde, como dissemos aqui, assistiu uma missa, inclusive até participou dela, às 2h da tarde, celebrada pelo Dom Orlando, mas nessa missa Dom Orlando não fez a homilia, foi um dos padres que o auxiliaram. O presidente, ao chegar e sair, foi saudado por aliados e foi vaiado, óbvio, por adversários, lá em Aparecida, onde tínhamos uma concentração muito grande de brasileiros, embora não comparado aos anos anteriores à pandemia, mas um número muito expressivo de milhares de brasileiros naquele templo, ou naquela cidade. Muito bem. O novo partido União Brasil
resultado da fusão do PSL com o DEM. Fusão, repetindo, é diferente de federação de partidos. O que querem fazer o PP e o PL, essa fusão do PSL com o DEM já foi oficializada, falta apenas a confirmação do Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem. Antes de se concretizar essa fusão, uma convenção dos integrantes, Convenção Nacional dos integrantes dos dois partidos, nós fizemos uma entrevista aqui no nosso programa com o deputado federal Heitor Freire. Heitor foi o primeiro presidente estadual do PSL. Hoje ele é o presidente do Diretório Municipal. Ele saiu do Diretório Estadual, cumpriu o período dele e, na saída, fez um acordo com o capitão Wagner, que deixaria, o deputado federal capitão Wagner, que deixaria o PROS e assumiria o comando do PSL do Ceará. Mas, na entrevista, o deputado Heitor Freire, falando do tamanho do novo partido, da União Brasil, somando 53 deputados federais do PSL, 28 deputados federais do DEM, somando mais de 80 deputados federais, ele já nos dizia para os internautas do blog do Edson Silva, e nós estamos repetindo isso já para os nossos ouvintes da Rádio Assunção Cearense, que pelo menos umas 3 dezenas de deputados federais do PSL e do DEM não ficariam nesse novo partido, União Brasil. Porque os do PSL, em número maior, ele calcula que sejam bem mais de 20, são aliados do presidente Jair Bolsonaro e vão para um partido que o presidente se filiar. Hoje se fala que ele pode filiar-se ao PP. Já falou-se que ele filiar-se-ia ao PTB e até num determinado momento ele tentou criar um partido que seria uma aliança pelo Brasil, mas não deu certo. Bom, neste momento, o noticiário dá conta de que já agora 2 ministros do atual governo, que são do DEM, no caso, o ministro Onyx Lorenzoni, que é do Trabalho, e a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, já estariam deixando as fileiras do DEM para ficar sem partido até que o presidente Bolsonaro defina para que partido irá. Ele tem até o dia 2 de abril do próximo ano para filiar-se a uma nova agremiação, porque para ser candidato à reeleição ele terá que ter uma filiação partidária no mínimo 6 meses antes da eleição. Agora nós vamos saber, com a Letícia Caracas, a nossa colega aqui da redação, as manchetes do nosso blog de hoje e as últimas manchetes dos sites dos principais jornais nacionais. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso ao vivo desta quarta. Bom dia, internautas do blog e ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom, vamos iniciar com os destaques do nosso blog realizado hoje e também na noite de ontem. 18 estados participam de atos públicos contra a PEC 05 de 2021, que propõe alterar a composição do CNMP, que nós já comentamos aqui salientado pelo Edson. O objetivo do movimento é alertar para os inúmeros danos inseridos na PEC número 5, que estava parada em comissão especial da Câmara dos Deputados lá em Brasília desde maio deste ano.
Outro destaque é que o Supremo Tribunal Federal fará audiência de conciliação entre a União e 8 estados nordestinos para discutir cortes no programa Bolsa Família. O Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas e Bahia contestaram cortes no programa durante o período da pandemia no ano passado. Essa audiência de conciliação está marcada para acontecer às 14 horas na próxima sexta-feira, dia 15. Outro destaque é que o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a PEC que muda a composição do CNMP pode representar o fim da impunidade de um órgão muito forte. Lira comentou que um dos objetivos da PEC é fazer com que a sociedade civil tenha maior participação, pois ele não tem funcionamento para punir os seus membros. Agora os destaques atualizados ontem no nosso blog fala que Bolsonaro vem ao Ceará e busca construir chapa forte de parlamentares aliados para 2022. A visita está marcada para a próxima quarta-feira, dia 20, quando o presidente da República deve participar, ao lado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, de agenda no município de Russas. Outro destaque também aqui do Ceará é que o projeto do governo requer abertura de crédito especial de 16 milhões para programas sociais. De acordo com o texto, parte dos recursos devem ser destinada para que a Secretaria de Proteção Social possa conceder benefício do Vale Gás para pessoas em vulnerabilidade. O último destaque atualizado é que pelo menos 16 vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza têm interesse na disputa eleitoral de 2022. Com regras cada vez mais rígidas, a legislação em vigor fará com que alguns parlamentares coloquem seus nomes para as eleições que se avizinham. Com as atualizações dos principais jornais, começando pelo Estadão, temos em destaque sobre política que o Centrão trava guerra com evangélicos para liberação de jogos de azar no Brasil. A Câmara reabriu debate sobre o tema, que inclui de cassinos a regulação do jogo do bicho e pode levar proposta a voto em novembro, prática que foi proibida desde 1946. Com as atualizações do Globo, temos em principal destaque uma coluna de Miriam Leitão, que fala que empresas querem mostrar na reunião do clima da ONU que o Brasil não é o governo Bolsonaro. COP26 é a mais importante desde o Acordo de Paris, assinado por 190 países, e decidirá questões concretas como dinheiro para combater mudanças climáticas. Agora, com as últimas atualizações da Folha de São Paulo, temos em destaque sobre economia e que migalhas não resolvem em África avança mais que Brasil, diz representante da ONU. Alcolumbre fala em segurança com decisão para assegurar indicação de André Mendonça e também temos sobre as eleições de 2022, que Bolsonaro chega a 2 anos sem partido e tenta selar filiação após PP após fracassos em série, Muito bem. Essas manchetes, agora essa última aí da filiação do presidente Bolsonaro, nós já havíamos dito anteriormente que ele tem até o dia 2 de abril para filiar-se a algum partido, porque a legislação brasileira diz que só pode ser candidato quem estiver filiado a um partido há pelo menos 6 meses antes do dia da votação. Como a votação no próximo ano será no dia 2 de outubro, os 6 meses começam a contar do dia 2 de abril. Aliás, é a data também da desincompatibilização dos candidatos que hoje estão ocupando cargos no Executivo que queiram disputar um novo mandato. Mas já estamos aqui finalmente do nosso programa. Vale registrar aqui uma reunião anunciada por alguns petistas para hoje, para tratar de candidatura própria ao governo do Estado. Esse tema já é recorrente aqui no nosso programa e nós reafirmamos ainda mais. Isso é só animação da política,
são pessoas interessadas em conquistar um pouco mais de votos, porque o PT, se tiver como candidato ao Senado o governador Camilo Santana na aliança com o PDT, óbvio, não terá candidato a governador. E, por último, só para registrar que na segunda-feira, no final do dia, o presidenciável Ciro Gomes publicou um vídeo e que, naturalmente, respondia à entrevista coletiva dada pelo ex-presidente Lula na última sexta-feira em Brasília, quando ele encerrava o seu périplo na capital da República. Agora, nós estamos realmente no fim do nosso programa, agradecendo a atenção que os ouvintes da Rádio Assunção e os internautas do blog do Edson Silva nos dispensaram, prometendo, com a ajuda de Deus, estar de volta amanhã, a partir das 11h45, Letícia. Eu também faço os meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso ao vivo desta quarta. Vocês podem acompanhar mais notícias no nosso blog, que são atualizadas diariamente através deste QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!